Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do Banco do Brasil 2021, vamos agora resolver a questão 19, prova C gabarito 1, cargo escriturário, agente comercial, prova que ocorreu dia 26 de nove de 2021, organizadora CES Gran Rio. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres, poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher? Alternativa A, 10, B, 20, C, 48, D, 480 e letra E, 720. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos propor 2 soluções para esse problema de análise combinatória, basicamente princípios de contagem. Uma proposta de solução é a gente contabilizar todas as filas. Inclusive, quando a gente contabiliza todas as filas, a gente está contando homens juntos, sem nenhuma mulher entre eles. Inclusive, a ordem deles, eu tendo o primeiro homem, depois o segundo homem, ou trocando. Na verdade, eu estou contando todas as possíveis filas. Só que aí eu vou contabilizar junto dessas situações mulheres que não vão estar entre esses homens. Vão ter mulheres entre esses homens, vão ter uma, às vezes 2, 3, às vezes 4, mas eu estou contando todas. Só que eu tenho que subtrair os casos ruins, os casos que não foram solicitados pela questão. São aqueles onde não vai existir nenhuma mulher entre esses 2 homens. Porque a pergunta é quantas são as filas onde existe pelo menos uma mulher entre 2 homens, podendo então ter uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres ou as 4 mulheres. Só não pode ter esses 2 homens juntos, sem mulher alguma entre eles. Então, quais são esses casos ruins? São as filas onde não existe nenhuma mulher entre esses homens. Se a gente pegar todos os casos e subtrair esses casos que a gente não quer, a gente vai ter um resultado que são os casos solicitados pela questão. Então essa vai ser a primeira proposta. Muito bem, então vamos calcular todos os casos, que são todas as filas, da seguinte forma. Temos aqui 6 posições, 5, 6. Pense que a fila, todos estão olhando para a esquerda. A pergunta é, quantas pessoas podem entrar nessa primeira posição? Qualquer uma dessas 6. Então são 6 possibilidades. Pergunto, será que qualquer pessoa que eu colocar aqui, eu vou continuar tendo a mesma quantidade de possibilidades? Sim, esse vai ser o princípio multiplicativo. Suponhamos que quem entre na primeira fila seja M3. Vou retirar M3. Pergunto, quantas são as possibilidades de entrada agora de uma pessoa na segunda posição? Qualquer uma das 5, com exceção da mulher 3. Portanto, são 5 possibilidades. Suponhamos que eu coloque aqui o homem 2. E assim a gente vai repetindo o processo. Quantas são as possibilidades para a terceira posição, já que eu já tirei essas 2 pessoas? Já estão aqui na fila. E aí eu vou ter agora 4 possibilidades. Inclusive, a gente pode colocar esse primeiro homem aqui. Mas, professor, homem com homem pode ficar juntos? Não tem que ter uma mulher entre eles? Então, nós estamos contando aqui todas as possibilidades, inclusive essas onde os homens estão juntos, sem que haja nenhuma mulher entre eles. Depois a gente vai descontar os casos que a gente não quer. E aí, a gente vai organizando até o final. Suponhamos agora eu tenho 3 possibilidades e independe da minha escolha anterior. Por isso que o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, pode ser aplicado. Suponhamos que quem entre aqui seja a mulher 1, isso não importa, qualquer que seja elas. Aqui eu tenho 2 possibilidades para ou M2 ou M4, suponhamos que seja M4. E finalmente, uma possibilidade, M2. A sequência aqui é somente um exemplo. Como a gente pode organizar aqui desta forma, vamos utilizar o princípio multiplicativo. O total de casos vai ser, a gente diz que é 6 fatorial. O que é 6 fatorial?
significa 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, então é o produto de forma consecutiva, em ordem decrescente desses números naturais, de 6 até 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Esse é o total de filas que eu posso organizar com essas 6 pessoas. Agora eu vou contar os casos que o problema não quer. Seriam então os casos ruins. Quais são esses casos ruins? São aqueles casos onde esses dois homens vão ficar juntos. Qual vai ser a ideia que a gente vai propor? A gente vai considerar esses dois homens como sendo uma pessoa única, ou seja, uma só pessoa. Eles estão juntos. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas temos que tomar o seguinte cuidado. Temos 5 posições para que eles possam organizar essa fila, mas lembrando que esses dois homens eles podem permutar entre si. Então esse tem que ser o cuidado que a gente tem que fazer. Porque a gente está considerando eles juntos, mas eu preciso também organizar essa ordem. Então veja, quantas são as possibilidades de entrada para a primeira pessoa. Pode ser esses dois homens, pode ser qualquer uma dessas 4 mulheres. Então eu vou ter 5 possibilidades. Suponhamos que eu coloque M3. Então, qualquer que seja a pessoa que vai entrar aqui, ou a dupla de homens, eu continuo aqui com 4 possibilidades. Inclusive, eu posso colocar homem 1 e homem 2. E posso inverter a ordem deles. Por isso que no final eu vou multiplicar por 2 fatorial. Cuidado, se fosse 3 homens, eu multiplicaria por 3 fatorial, porque a ordem aqui importa. 3 vezes 2 vezes 1. Seriam 6 possibilidades, porque eu posso variar várias ordens. Mas vamos nos ater à questão, é somente 2. E 2 fatorial é 2 mesmo. Aí eu coloquei esses dois homens aqui. Eu vou ter agora 3 possibilidades. Suponhamos que eu coloque a M2, a mulher 2. Aqui eu vou ter 2 possibilidades. Suponhamos que eu coloque a mulher 4. Esse é somente um exemplo. E finalmente só sobra para a mulher 1. Então muito cuidado por conta dessa situação da ordem entre esses dois homens. Então, no resultado, eu multiplico por 2 fatorial, que é 2. Então, vai ser 5 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 5 fatorial vezes 2 fatorial. O resultado será 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Como eu quero os casos onde pelo menos exista uma mulher entre esses dois homens, se eu tiro todos os casos que eu não quero, de fato, o resultado será o que o problema solicita. Então, 720 menos 240, o resultado é 480. Esse, portanto, é o resultado final para a nossa questão. Marcaremos a alternativa D de dado. Vamos fazer de vermelho, conforme a gente está fazendo todas as questões, 480. Ok? Vamos propor agora uma solução alternativa, organizando essa solução da seguinte forma. Vamos formar uma fila das 4 mulheres. Então, como que a gente forma uma fila das 4 mulheres? Quem vai poder ficar na primeira posição? Qualquer uma das 4 mulheres. Então, 4 possibilidades. A segunda mulher, eu vou escolher das 3 que sobraram. Depois as outras 2. Depois a última já tem aí o seu lugar garantido. Então aqui é uma fila com 4 mulheres. Estou esquecendo aqui os homens. Então é 4 fatorial. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Formei uma fila de mulheres. Vamos organizar essa fila. O que vai acontecer?
Então eu não sei, por exemplo, pode ser que essa fila foi formada pela mulher 3, depois a mulher 1, depois a mulher 4 e a mulher 2. Está aí a fila. Existem 24 possibilidades, né? Aqui eu tenho 4 possibilidades para ficar a primeira mulher, a fila inicia aqui da esquerda. Depois 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1. O que vai acontecer agora? Com essa situação, com essas 4 mulheres em fila, a gente vai gerar aqui 5 espaços vazios. Ou seja, para ser encaixado os 2 homens. Então a gente precisa agora encaixar esses 2 homens nesses 5 lugares disponíveis. Então como que a gente vai organizar esses 5 espaços vazios para serem ocupados por 2 homens? É uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Em outras palavras, de 5 espaços disponíveis, eu quero encaixar os 2 homens. Então, esse resultado é a combinação de 5 tomados 2 a 2. Podemos até colocar aqui combinação de 5 tomados 2 a 2. E aí o resultado será 5 fatorial sobre 2 fatorial, e aí multiplicado pela diferença de 5 menos 2, que é 3 fatorial. Ficaremos então com a seguinte operação: 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar por aqui, porque a gente pode simplificar com esse denominador, que é 3 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, podemos simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. O 4 com 2 resulta em 2. 2 vezes 5, 10. Então o resultado é 10. Então dos 24, eu vou ter que multiplicar 24 vezes 10. Só que, cuidado, eu estou escolhendo a posição desses 2 homens, mas eu ainda posso organizar a ordem deles, ou seja, permutar a posição. Porque, por exemplo, o homem 1 pode estar aqui e o homem 2 aqui. Veja que não vai existir possibilidade alguma de não ter mulher entre esses 2 homens. Qualquer que seja a escolha da posição desses 2 homens, não tem como eles ficarem juntos, porque esse espaço tem uma mulher entre eles. Se eu ponho o homem 1 e o homem 2 aqui, vai ter uma mulher aqui. Se eu ponho o homem 1 e o homem 2 aqui, vai ter 2 mulheres aqui, aí esse espaço some. Se eu colocar o homem 1 aqui e o homem 2 aqui, eu vou ter 3 mulheres entre. Então eu não vou ter a possibilidade de ter nenhuma mulher entre esses 2 homens. Sempre eu vou ter alguma mulher. E aí vezes 2 fatorial. E esse resultado é 24 vezes 10, 240, vezes 2, 480. Inclusive, a gente pode até organizar essas 10 posições que a gente acabou de contar ali. Vamos tentar contar essas 10 posições. Vamos chamar essa posição 1, 2, 3, 4, 5. Os homens podem ficar na posição 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Pode também ficar na posição 2, 3, 2, 4 e 2, 5. 3, 4, 3, 5. 3, 4, 3, 5. E finalmente 4, 5. Isso se a gente organizar essas posições como sendo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, na verdade, a gente vai ter sempre uma fila de mulheres, depois a gente organiza as posições dos 2 homens nesses 5 espaços vazios, que são 10 posições, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porém, eu posso permutar esses 2 homens dentro dessas situações que a gente já listou dessas 10. Por isso, vezes 2 fatorial. E aí o resultado é direto. Não precisou a gente contabilizar todos os casos de filas, subtraindo aqueles onde não vai haver mulher entre esses 2 homens. Muito bem. E uma terceira solução, talvez
A gente não precisa resolver de forma completa, mas a ideia vai ser a seguinte, é dividir o problema em vários casos. Um primeiro caso é você ter exatamente uma mulher entre dois homens. Eu vou organizar dessa forma, homem, mulher, homem. Então eu vou ter aqui a seguinte situação. Se eu tenho os dois homens e uma única mulher entre eles, essa mulher pode ser qualquer uma das 4 mulheres. Agora eu vou ter a possibilidade de ter as outras mulheres, ou seja, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É a fila que a gente está organizando. Porém, a gente vai ter também esses dois homens permutando de posição. Mas ainda temos várias situações nesse primeiro caso. Eu posso ter aqui do lado esquerdo 0 mulher e do lado direito 3, então 0 e 3. Pode ser uma mulher aqui e 2 do lado direito desse homem, mais uma situação. Posso ter 2 mulheres aqui e ali eu vou ter uma, e aqui 3 mulheres, ali nenhuma. São 4 situações, então vezes 4. Um segundo caso é a gente contabilizar 2 mulheres entre esses homens. Veja que essa primeira parte vai ser a mesma. Eu quero formar uma fila aqui de mulheres, na verdade eu estou preocupando apenas com as 4 mulheres, os 2 homens já estão aqui definidos. Essa mulher, ela pode ser escolhida dentre qualquer uma das 4. Essa segunda são 3 possibilidades. As outras 2, 2 vezes 1. Os homens podem trocar de posição. Mas aí quantas são as situações? Se as 2 mulheres estão entre esses 2 homens, eu posso ter 0 mulher aqui e 2 mulheres lá. Uma mulher aqui e uma mulher aqui. Já são 2 situações. E aqui eu posso ter 2 mulheres aqui e 0 do lado de lá. São 3 situações. Eu posso também ter exatamente 3 mulheres entre esses 2 homens. E a ideia vai ser, o início aqui é a mesma coisa. Quantas são as possibilidades dessa mulher? Os homens já estão definidos aqui. Eu posso ter 4 possibilidades para essa primeira mulher, depois vezes 3, vezes 2, e a outra mulher já tem a sua posição definida. Na verdade, eu já tenho a escolha dela definida. À esquerda desse homem eu posso ter 0 mulher e à direita 1. Então, uma possibilidade. E eu posso trocar a mulher ficando aqui ou a mulher ficando lá. Só que a gente não pode esquecer de permutar a posição dos homens. Então, vezes 2 fatorial, que eu vou colocar 2. E aí a gente obteve 2 situações. 0 mulher aqui e uma mulher daqui. Ou ao contrário, uma mulher aqui e 0 lá. Então, multiplicado por 2. E finalmente, a gente tem 4 mulheres entre esses 2 homens. E aí eu não consigo colocar mulher alguma aqui, nem do lado de lá. Eu vou ter quantas possibilidades para essa primeira mulher? 4. A segunda, 3. 2, 1. Posso trocar os homens de posição vezes 2. E aí eu só tenho uma situação. Uma. Por isso que a gente tem aqui essa soma. Se a gente organizar a ideia, essa soma aqui vai ser aqueles 10 que a gente calculou pelas combinações. Porque eu vou ter sempre aqui 48, veja, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 2, todo esse produto aqui, todos são iguais, 48, 48, 48. Só que são 48 vezes 10. Se eu fizer 48 vezes 4 aqui, mais 3 vezes 48, mais 2 vezes 48, mais 1 vezes 48, vai dar 10 vezes 48. E o resultado final continua sempre sendo 480. Então, na verdade, a gente estava organizando 2 soluções, acabamos resolvendo por 3 formas distintas. Em análise combinatória, é sempre importante que a gente busque várias possibilidades, várias alternativas, porque é um conteúdo muito vasto que a gente tem que usar realmente o raciocínio lógico. Para finalizar, vamos recapitular o que a gente propôs nessas 3 soluções. A primeira solução, a gente propôs contar todos os casos
e retirar aqueles que a gente não gostaria, e aí a gente obteve a quantidade que a questão solicita. Porque aí eu quero ou uma mulher entre os homens, ou 2 mulheres entre os homens, ou 3 mulheres entre os homens, ou 4 mulheres entre os homens. Então a gente retirou os casos quando não tinha mulher alguma entre 2 homens. A segunda proposta de solução, a gente organizou uma fila de mulheres, e aí ela gerou dessa fila 5 espaços vazios, que serão ocupados por 2 homens. Então, de 5 opções, a gente escolhe 2, esse resultado dá 10. A gente até listou esses 10. E aí, vezes 48, que são a quantidade de filas, vezes os 2 homens permutando. E agora a gente organizou em vários casos diferentes. A gente percebeu que nessas contagens, de fato, o resultado final é 480. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.